Olá, alunos e alunas Uninter! Que bom ter vocês novamente aqui conosco em mais um programa Diversos da Pós. Esse programa que é feito com os professores e tutores da pós-graduação aqui da Uninter, de diversas áreas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Relia Amaral Ribeiro, sou tutora dos cursos da área de serviço social, da área social como um todo. Então, eu trouxe hoje para a gente poder estar conversando sobre pesquisa na área social e ambiental, duas pessoas muito importantes para mim, queridas, que trabalham conosco já há algum tempo, do qual fazemos parte aí do grupo 6, que é o nosso grupo de pesquisa, Cidades Educadoras, Inteligentes e Sustentáveis. Então, com vocês, eu vou apresentar, agora elas vão se apresentar, né? A professora Luciana e a professora Márcia, podem falar. Olá, eu sou a professora Luciana Rodrigues, eu sou pedagoga e mestre em educação e atuo como professora tutora dos cursos da área educacional da pós-graduação Uninter. Eu sou a professora Márcia Cravetes, então eu sou tutora dos cursos da área de meio ambiente, sou mestre em ciência e educação ambiental e sou doutoranda do programa de sustentabilidade ambiental urbana na UTFPR. Então, fazemos parte então dos 6 e muito obrigada pelo convite, agradeço já, muito obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade e para que nós possamos mostrar o que é a pesquisa ambiental e social. Isso mesmo, obrigada pela presença de vocês duas. E para poder estar, a gente introduzindo, esse assunto com os alunos, eu gosto muito de perguntar das pessoas, das entrevistadas, Então, vocês duas, como duas pesquisadoras aí, a Márcia, então, que só faz isso ultimamente, Márcia? Queria que vocês falassem como que foi, essa aproximação de vocês com a pesquisa, o que motivou vocês? A pesquisa, eu acredito que para o docente, a pesquisa ela é algo intrínseco, é algo necessário do dia a dia. A gente está sempre pesquisando, não só pela atuação profissional, mas também enquanto satisfação pessoal, eu imagino, Eu tenho muito isso, Então, a pesquisa, ela te abre o horizonte, para outras possibilidades, para outros saberes. E o 6, participar do grupo de pesquisa 6, do grupo Uninter, tem sido muito gratificante e enriquecedor para mim. Tanto para minha atuação profissional, como para minha vida acadêmica também. Principalmente porque a gente sempre fala sobre a construção do saber enquanto um saber total, não só fragmentado, porque quando eu, enquanto educadora, profissional, minha formação é toda dentro da área da educação. Então, quando eu estou estudando um objeto de pesquisa, automaticamente eu olho a partir das minhas experiências, E dentro do 6, nós temos, assim, vários professores de diferentes áreas. Então, eu penso que ali a gente constrói um saber transdisciplinar, porque são vários olhares, várias áreas, olhando um mesmo objeto. Então, a gente consegue fazer essa construção e isso tem sido muito gratificante e enriquecedor para mim, enquanto professora. Que bom. E complementando a fala da professora Luciana, a gente acaba tendo trocas de experiência, Porque você, mesmo a sua formação sendo diferente do colega e olhando o mesmo objeto de estudo, mas o seu conhecimento passa a ser uma experiência para o colega e vice-versa. Então, você acaba tendo essa troca de experiência. Então, muitas vezes, o colega contribui na sua pesquisa com uma fala que ele, às vezes, nem estava esperando que vai contribuir. Mas essa troca de experiência faz isso. Então, a pesquisa ela vai muito além das paredes institucionais, independente da instituição. Ela tem essa troca, mesmo que você não esteja com o colega todo dia fazendo a pesquisa, mas essa troca, quando se encontra, é muito bacana e é muito interessante. Porque você acaba tendo uma equipe, então, interdisciplinar. Então, e a pesquisa é isso. Cada um tem a sua linha de pesquisa, mas quando você resolve fazer uma pesquisa em que engloba mais áreas, isso é bem enriquecedor. Então, e para mim, a pesquisa caminha comigo há muito tempo. Fora da instituição, fora dos 6, eu ainda tenho
outros 2 grupos que eu participo de pesquisa, um da instituição onde eu faço doutorado, justamente porque você precisa estar inserido, né, no grupo de pesquisa do seu orientador, e ainda eu faço parte de mais um grupo de pesquisa representando, então, os 6, né, e a instituição é dentro desse outro grupo de pesquisa. E a pesquisa, então, como eu disse, sempre caminhou comigo, né? Eu faço pesquisa faz bastante tempo, a gente só vai mudando a linha de pesquisa e agregando, às vezes, né, mais projetos. E é enriquecedor, e eu gosto muito, acho que, como a professora Luciana falou, isso abre, né? Abre o nosso horizonte, abre portas, abre uma infinidade de variáveis, né? E você acaba, então, sempre tendo mais gosto pela pesquisa. Você termina um projeto, mas aí você pensa, e agora? Então, você acaba juntando com mais colegas e montando um outro projeto de pesquisa que você vai pesquisar, né? Então, isso é muito legal. E essa troca, eu acho que é fundamental, a pesquisa. E ela é desafiadora, né? Ela vai te desafiar todos os dias, independente da área que você está fazendo a pesquisa. Ela é desafiadora, né? E você, então, tem que ter o pulso firme e continuar ali, porque ela vai te desafiar. Mas é isso que a professora Luciana falou, ela abre e te dá uma outra visão de muitas coisas, né? Você acaba sendo enriquecido no conhecimento pela pesquisa e pelo conhecimento dos demais. Ah, que legal. Quanto a falando em pesquisa, né, dá um pouquinho da minha experiência. Eu acho que eu nasci já pesquisadora, porque eu lembro, eu criança, né, morava no Mato Grosso do Sul, e lá era costume na época, as casas eram o terreno muito grande, né, e sempre tinha um monte de pé de fruta, então eu gostava de ficar investigando os insetos, as folhinhas, e vendo a diferença de tamanho de uma folha para outra, o que acontecia se jogava o insetinho numa tampinha de garrafa no fogo, alguns viram pipoca, não sei se vocês sabem, ele estoura e vira estourou uma pipoca agora, inclusive. Então, a gente pensa que pesquisa é só aquela coisa muito acadêmica, né? Como tem alunos que assistem a gente, com certeza, principalmente no mundo acadêmico, né? A gente precisa, se você constrói conhecimento, por óbvio, você tem que pesquisar esse conhecimento em algum lugar, né? Mas a pesquisa está na nossa vida, né? No dia a dia, você vai fazer uma pesquisa de preço, só que em outros âmbitos, né? Sim. Mas aqui o nosso foco é a pesquisa acadêmica. E falando em pesquisa acadêmica, se vocês puderem falar para mim um pouquinho, para que o pessoal, né, saiba o que é o SEIS e depois falar sobre os projetos que vocês participam dentro do SEIS. Então, o SEIS, então, como a professora Reli falou no começo, né, é um grupo de pesquisa de cidade, com o nome, né, de Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis, que trabalha justamente isso, né, as questões tanto de educação, tanto a aspectos de tecnologia, né? Isso, dentro da cidade. E aí tem vários grupos, vários projetos dentro desse grupo. Eu faço parte de 2 projetos, né? O projeto que trabalha com as enchentes aqui em Curitiba. Então, nós analisamos as enchentes de determinado período a determinado período em Curitiba, qual que é a interferência tanto na parte ambiental quanto na social e também na saúde das enchentes. Né? Então, e esse projeto de pesquisa é o que eu estou mais antigo, na verdade, assim, quando o SEIS surgiu, eu já estava lá, Então, esse projeto, desde que o SEIS surgiu, então, desde 2019, eu caminho com esse projeto juntamente com mais 2 professores, e nós temos pesquisado, então, isso, né? As doenças que são relacionadas às enchentes. E o outro projeto que ainda é um nenezinho, né? Um bebê, tá caminhando, né? A gente iniciou esse ano, uma das professoras que está comigo nesse projeto é a professora Luciana, e nós estamos trabalhando o ecodesenvolvimento, né? A parte de como que a educação ambiental é trabalhada nas escolas, como que é a parte pedagógica, né? Como que é inserido a educação ambiental, as questões de meio ambiente na parte pedagógica. E também, né, nós vamos trabalhar como recorte Curitiba, porque fica mais viável para nós, né? Nesse primeiro momento, né? Talvez, né, a gente consiga expandir mais. Mas ambos os projetos nós trabalhamos aqui em Curitiba por ser de mais fácil acesso a algumas informações, que também não são fáceis, né? Sim. Mas esses dados, então, a gente consegue
se precisar ir no órgão, né, público, a gente tem essa viabilidade, né? Se a gente for fazer trabalhos com outros estados, talvez, se precisar ir pessoalmente, talvez viabilize a nossa pesquisa. Então, é mais por isso que o recorte nosso é Curitiba. Então, seriam esses 2 projetos que eu tenho trabalhado dentro do SEIS. O SEIS, ele funciona como um grande guarda-chuva, né, absorvendo aí vários grupos, como muito bem disse a professora Márcia. E eu estou aqui com as minhas parceiras professoras pesquisadoras, eu atuo como professora pesquisadora em 2 grupos também, um com a professora Reli, o outro com a professora Márcia. Com a professora Reli, eu entrei quando o grupo já estava formado e caminhando, né, muito bem, que é o Observatório de Políticas Públicas. E foi muito interessante quando eu ingressei no grupo de pesquisa sobre políticas públicas, porque eu sempre minha formação é toda dentro da área da educação, mas eu sempre fiquei muito voltada para a parte de aprendizagem, né? A formação, ensino, exatamente. Então, essa parte de políticas públicas, ela sempre foi um eixo assim que eu chegava, olhava, ok, voltava, sabe? Nunca me aprofundei. E dentro do observatório, as discussões, né, as nossas reuniões, elas estão me contribuindo bastante, porque eu estou entendendo também essa parte, né? Ou melhor, nós estamos tentando entender, porque hoje a política de educação é bem complexa. Nossa, né? E como né? A proposta do grupo é exatamente como bem o nome já diz, entender, né, todo esse cenário sobre as políticas públicas nacionais, e hoje a gente está dando foco para o campo educacional, né, e pensando aí a parte de como que está a situação tecnológica das escolas, né, como que eles estão se preparando, uma vez que nós temos aí várias políticas que estão incrementando, fomentando essa essa proposta dentro do ensino. Então, nós estamos aí tentando entender todo esse cenário, como que elas se relacionam, um cruzamento entre elas, né? E como que estão as escolas, né, dentro de cada esfera, a partir desse cenário tecnológico. E o outro grupo também é o que eu estou com a professora Márcia, que eu tenho o nome aqui, porque ele é grande, né, o nome. Sim. É Educação para o Ecodesenvolvimento, Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Então, é um projeto também muito do coração, né? Porque o básico, a gente tem aí a proposta de estar trabalhando dentro das escolas, com os professores, os docentes, os alunos também, fortalecendo essa proposta de aprendizagem em relação à educação sustentável e à conscientização também. Porque a educação, a sustentabilidade dentro do currículo escolar é uma proposta interdisciplinar, né? Então, transversal, perdão, eu até me confundi aqui. E então não é um currículo obrigatório. Então, e a gente percebe a sobrecarga, né? Como que os professores hoje eles estão dando duro ali para poder cumprir o currículo. Então, eu acredito que tendo esse suporte, o grupo de pesquisa dando esse suporte, eu acho que vai ser uma extensão bastante importante aí para a educação das nossas crianças. Isso, a gente até na chamada, né, do programa, a gente colocou a questão, o quanto que o impacto, né, o impacto ambiental, ele tem também trazido vulnerabilidades, né? Fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais vulneráveis, né? Principalmente a população de baixa renda. As pessoas têm o costume de achar que a área social, ela engloba somente pessoas pobres, né? Ou pessoas da favela, pessoas da comunidade, não, né? Na área social a gente trabalha e tenta verificar os impactos sociais como um todo. Desses impactos tem sido a questão ambiental, tem impactado negativamente, né, a população como um todo. A gente vê que do ano passado para cá, vamos colocar de 2 anos para cá, isso tem cada vez mais, né, surtido efeitos negativos, né, para a população como um todo.
Então, a gente trabalha, quando a gente pensa em vulnerabilidade, também essas questões. Então, não é só o desemprego que traz vulnerabilidade, né, para uma população. Por exemplo, se eu tenho uma população que é moradora de uma margem, né, uma população que acontece muito invasões em beira de córregos, né, até a Marcinha está pesquisando isso. Também, né, Marcinha? Como eu disse, a Marcinha só pesquisa, né? Ela faz intervalo para comer e respirar, depois ela volta a pesquisar. Então, o quanto que as coisas têm caminhado juntas, né? Então, se há um impacto ambiental, automaticamente há uma vulnerabilidade. Ou, se a população está em vulnerabilidade social, ela automaticamente também ou sofre impacto ambiental ou impacta, como, por exemplo, população, como eu estava falando, que mora à margem de rios, córregos, qualquer veio, né, hídrico, ela acaba que despeja o esgoto dela diretamente naquela água, sendo que também é a mesma água que ela consome. Então, você vê que as duas coisas andam muito juntas. Então, é a falta de saneamento básico, né, que é o básico mesmo, né, o tratamento de água e o tratamento de esgoto. Então, automaticamente, ela querendo ou não, ela é tipo, prejudicada, né, pela falta, mas ela, ao mesmo tempo, ela está ali contribuindo pela situação. Para ocorrer aquilo, né? Então, a vulnerabilidade é muito grande e daí ainda acarreta a parte da saúde, né? Porque ao mesmo tempo eu não tenho essa parte de vinculação hídrica, eu posso ter doenças relacionadas justamente à falta de saneamento, né? Então, ela já também impacta a saúde. Já impacta a saúde. Então, é uma cadeia. Se eu tenho uma situação que impacta, porque a gente sempre tem que pensar que impacto ambiental ele pode ser negativo ou positivo. Nessa situação ela é negativa, né? Então automaticamente que ela impacta a parte ambiental, ela está impactando a parte social, mas ela também está impactando a saúde e automaticamente vai impactar a economia. Né? Porque aquela acaba sendo, tudo é uma cadeia, então eu tenho... E normalmente a pessoa que está impactando, muitas vezes, falta educação ambiental. Exatamente. Aí entra a parte dela que é a educação. Pode completar. E essa parte da educação ambiental é isso que daí entra na nossa pesquisa. É como que as nossas crianças, né, estão recebendo essa educação ambiental. Né? Como que eu vou trabalhar com a criança? Eu só vou trabalhar meio ambiente no dia da árvore, no dia da água? É isso que é a educação ambiental? Não. Né? Ela vai muito... Exatamente, vai muito mais além. Então, essa criança, se ela tem essa sensibilização e essa conscientização lá no infantil, né, e nos anos iniciais, a conscientização dela sobre como cuidar do meio ambiente, mesmo que a parte social, né, digamos que seja uma criança com mais vulnerabilidade social, né, mas se ela é instruída na escola, né, ela vai começar a valorizar e ela vai repassar para os pais. Exatamente. E aí ela vai crescer, né, uma criança sabendo, né, vai crescer e vai sabendo que eu preciso separar o lixo, porque se eu jogar o lixo no rio e vira enchente, vira uma chuva torrencial, com essas questões de condições climáticas que hoje nós temos, vem uma chuvona, vai dar uma enchente e vai levar para onde esses resíduos? Vai levar para dentro de casa. E, às vezes, a enchente se dá, muitas vezes, por má gestão dos resíduos. Então, é um ciclo. É um ciclo. E falta de educação do povo fica jogando lixo na rua também, ou não coloca o lixo no lugar adequado, né? E vai entender também a importância do cultivo, né? Como que você trabalha numa horta, cultivar uma alface, alguma coisa do tipo, né? Um temperinho para dentro de casa, a economia com a água também, que hoje é um grande problema no nosso planeta, né? Então, são todos esses fatores, é aquilo que eu falo, o básico, ele precisa ser lembrado, porque senão ele acaba sendo esquecido. Sim. E são coisas básicas, né? Mas que vão se perdendo se a gente não vai tendo esse resgate aí, diariamente, né? Sim, aí entra também a questão do que a gente está pesquisando no observatório, porque dentro da educação digital, como é que vai, né, esse ensino das crianças? É importante também ter as escolas estarem equipadas com computador correto, com internet correta, porque para passar toda essa informação de uma forma básica, só no quadro negro, escrito, hoje é tudo muito dinâmico, né?
Então é importante para a criança ou adolescente que está sendo ali, né, ensinado, ter também essa visão mais ampla da coisa. Exatamente. Com a tecnologia a gente consegue passar de uma forma muito mais dinâmica, né, em tempo real, inclusive. E querendo ou não, todas essas pesquisas acabam contribuindo então daí para aquilo que daí vocês também já estão pesquisando, que são as políticas públicas. Porque conforme você vai descobrindo, você vai fazendo a sua pesquisa e vai observando os resultados, você acaba publicando. Nós aqui sabemos que pesquisamos, publicamos, fazemos artigos científicos, mandamos ou é congresso, ou é um simpósio, ou só realmente para uma revista. Então, a nossa pesquisa ela acaba atingindo algum público. Né? Uhum. Muitas vezes eu posso atingir uma pessoa que ainda vai ser um gestor público. Sim. E isso é muito importante. Então, as pesquisas que são voltadas tanto na área ambiental, na área social e na educacional, enfim, elas acabam sendo um fator muito importante, porque com elas eu também posso delimitar minhas políticas públicas. Né? Daí o que falta talvez um pouco mais de divulgação. Né? Às vezes, e não falo nem que nós temos que ficar, né, digamos, eu vou divulgar, vou fazer uma faixa lá no sinal, né? Vou lá divulgar, olha, eu tenho uma pesquisa. Não é nesse sentido, né? Você tá divulgando nos meios certos. Uhum. A pesquisa também tem muito disso. Que nem a professora Hayley falou, que eu sempre estou pesquisando, então eu não posso pesquisar sobre enchente numa revista que vai falar sobre marketing. Eu vou atender meu público. Uhum. Claro que quem trabalha com marketing também precisa saber dessas questões, mas eu não vou estar atendendo o meu público. Então, eu também tenho, quando você fala em pesquisa, você também tem que saber que público que você quer atingir. Eu quero atingir gestores ambientais, eu quero atingir gestor público, eu quero atingir só a escola. Então, a pesquisa é muito disso. Por isso que ela é desafiadora. Que ela te desafia você buscar o público-alvo, buscar todas essas questões. Isso mesmo. E assim, pensando em quem está ouvindo a gente, em alunos, né? Alunos ou pessoas já, né, formados, professores que queiram começar a pesquisar tanto a área social quanto a área ambiental, né? Social, quando a gente fala social, entra educacional. Porque tem gente que acha que social é só serviço social. Não, agora a gente está aprendendo lá no observatório, né? Tudo que que envolve o convívio em sociedade é social. Então, educação é social, né? A política de saúde também é uma política social, porque tem esses impactos epidemiológicos, né? Minha saúde interfere no outro, etc. Então, assim, pensando em quem está começando a pesquisar a área social e ambiental, quais as dicas que vocês dariam? O que é importante estar observando? Quais as características, o que a pessoa tem que se atentar, as características que o pesquisador tem que ter? Bom, primeiro é pesquisar aquilo que você sente prazer em pesquisar. Você não pode entrar numa linha de pesquisa ou num grupo de pesquisa que vai pesquisar uma coisa que você não tem conhecimento. No sentido assim, de que a tua formação pode ser diferente. Que nem a professora Luciana falou, que ela tinha esse receio, né? Mas ela foi, mas não é nesse sentido. Né? A tua formação, você pode ser médica e vir me ajudar com as enchentes. Não é uma formação ambiental, mas você pode me ajudar. Uhum. É no sentido de que eu tenho conhecimento, no sentido de eu vou ter prazer em pesquisar ou eu vou fazer isso de qualquer jeito. Então, é buscar aquele assunto que mais lhe agrada. Tem que ter um conhecimento prévio, não necessariamente uma formação. Exatamente, você tem que conhecer. Né? Você não vai, eu, por exemplo, não vou fazer uma pesquisa sobre legislação, porque eu conheço a legislação ambiental, mas não é o meu viés. Eu conheço ela, mas se eu for fazer lá, fazer uma análise de uma legislação, eu vou fazer, mas não vai me agregar. Assim, não vai me trazer satisfação. Então, eu preciso buscar um assunto. Primeiro é isso. Qual é... O que brilha os seus olhos. O que brilha seus olhos, exatamente. Então, você precisa fazer uma pesquisa e que também vai contribuir, né, com a sociedade. A gente sempre pensa que uma pesquisa ela vai contribuir. Pode ser uma pesquisa do seu trabalho de conclusão de curso, do seu mestrado, doutorado, no seu curso técnico, enfim, aonde você for fazer uma pesquisa, que essa pesquisa contribua. Né? Direta ou indiretamente. Que tem um impacto. Que tem impacto, né? Porque a gente pesquisa falando justamente... nisso, desculpa, a palavra-chave, gente. A palavra-chave é pesquisa. A
palavra-chave de hoje, para quem tiver, né, interesse em estar buscando o seu certificado, a palavra-chave é pesquisa. Então, eu acho que é isso, né? É pesquisar aquilo que você sente prazer em estar fazendo, né? E que vai gerar um impacto na sociedade. É você ir buscar os grupos de pesquisa, verificar ali qual que é o tema que mais lhe chama a atenção. Eu acho que para início é isso. Você precisa encontrar o seu caminho na pesquisa, buscando o que mais lhe agrada, o que brilha seus olhos. Exatamente. Isso, mas assim, eu digo não só no grupo de pesquisa, mas quem está pesquisando, por exemplo, fazendo o seu TCC, fazendo a sua dissertação e não faz parte de um grupo de pesquisa. Mas vamos deixar que a Luciana responde essa parte. Tá, uma dica então para uma pesquisadora. Eu acho que a ética, né, é um ponto muito importante, porque você está lidando ali com dados, informações, né? Então, você precisa ser muito ética, ter uma postura ética em relação à pesquisa, ao que você vai estar, e aí complementando um pouquinho também aqui da fala da professora Márcia, o que você vai estar levando ao conhecimento da sociedade, né? O que você vai estar, é importante você pesquisar, ter ética e a forma como você vai passar essa informação, né? E ter uma linguagem não tão robusta, né? Dependendo do canal que vai ser transmitido isso, mas que as pessoas consigam entender claramente aquilo que os resultados da sua pesquisa e que esses resultados eles tenham um impacto social, um impacto ambiental, né? Contribua seja algo relevante, né? Exatamente, contribua aí com a formação e o direcionamento de outras pesquisas, porque outras pesquisas podem surgir a partir dos resultados que você apresenta, né? E isso pode saltar aos olhos de alguém e a pessoa então desenvolver uma pesquisa a partir disso. Então, a minha dica seria exatamente isso, ética, em relação ao que você está se propondo a fazer, a tua pesquisa, e também a ética na comunicação A clareza, né? Exatamente. Então, você apontou duas coisas bem interessantes, né? Porque essa questão da ética, eu acho que envolve muito hoje isso que está acontecendo, infelizmente, de publicações, inclusive feitas somente por IA. Exatamente. Né? Então, se você está pesquisando, a pesquisa é sua, não é da IA. Né? Ela ser utilizada enquanto fonte de pesquisa, ok, mas quem vai escrever é você. E não adianta você só pesquisar na IA, que ela ainda está em construção, né? Deixar uma dica aqui para os alunos. Ela ainda está em construção, tem muita informação errada, contraditória, incompleta. Então, a pesquisa é isso, é você, enquanto investigador, pesquisador, ir lá e comprovar a veracidade. Então, se você está pesquisando via IA alguma coisa, a parte só teórica, por exemplo, você tem que conferir essas fontes e verificar se isso realmente está ali. E outro ponto que você colocou que eu achei interessante, essa postura do pesquisador enquanto tradutor dos dados, né? A gente traduz, passar essa clareza, essa tradução dos dados para os nossos alunos, para quem for ler sua pesquisa, né? Para a sociedade como um todo. Então, você ir procurar ver além da aparência, né? Então, o que o dado está querendo te dizer para além do que está dizendo? Eu acho que é sempre importante a gente ver com microscópio mesmo. Eu tinha uma professora de pesquisa que ela falava isso. Veja os dados com microscópio. Então, não é só aquilo que está, mas o que está por trás, né? Mais aprofundado. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço demais a participação de vocês. Se vocês quiserem estar se despedindo do pessoal, deixando mais alguma coisa, alguma fala? Bom, eu quero agradecer o convite, né, também a parceria aqui da professora Márcia. Foi um momento bastante interessante, né? É sempre muito bom a gente estar trazendo a pesquisa como pauta, exatamente para que as outras pessoas, outros estudantes, né, possam se interessar e começar, puxa, eu posso participar de um grupo de pesquisa e isso pode agregar muito na minha formação. Então, eu quero agradecer pelo momento e, né, espero que a mensagem tenha sido passada com transparência e da forma que a gente queria. Eu também agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria aqui e nos projetos, né, na pesquisa. Uma pesquisa, como a professora Luciana falou, né, que você, né, possa ver a pesquisa com, né, de uma forma assim, eu posso estar
fazendo alguma coisa mais relevante para a sociedade. Então, é a pesquisa, né? Além de tudo que já faz, do que a gente faz, né? A pesquisa é um complemento. E ela se torna uma ferramenta muito importante na formação. Você aprende a pesquisar e a ter uma outra visão daquele assunto, né? Então, se interessou pelo assunto, pela pesquisa, também convido a conhecer, né, as nossas pesquisas. Então, tem as redes sociais, exatamente, né, do SEIS, o SEIS tem o seu Instagram, que agora, me desculpa, mas eu esqueci. Mas é SEIS, com C. C-E-I-S. E tem as revistas também. E tem as revistas da instituição, que normalmente tem as publicações. Então, é isso, é você fazer a pesquisa para estar, né, se envolvendo mais nos assuntos da sociedade e buscar, né, na sua região um grupo de pesquisa que você se encaixa e você acha necessário essa relevância para a sociedade. Isso mesmo, obrigada pela participação. Então, lembrando que a palavra-chave de hoje foi pesquisa e aguardamos vocês no nosso próximo Diversos da Pós.